Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. A paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos da escola dominical, amém? Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Monte Sião. Que bom é saber que você está aí e que tem aprendido juntamente conosco os conteúdos dessas lições maravilhosas que o Senhor tem nos dado através, do livro do profeta Ezequiel. Temos aprendido bastante e tem sido de grande valia para a nossa vida espiritual, Então que Deus continue te abençoando e que você continue tendo esse prazer de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Fica conosco, Jesus, dá-nos a direção pelo Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor. Abençoa esta aula. Deus, toma os nossos corações em Tuas mãos para que possamos meditar na Tua preciosa palavra, Senhor, e nos alimentarmos através dela. Repreenda todo o mal pelo poder e autoridade que há no Teu nome, que queira atrapalhar, Senhor, este alimento tão maravilhoso que é a Tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição, nós vamos ver essa lição muito boa, glória a Deus, o bom pastor e os pastores infiéis, 8ª lição desse trimestre, e tem como texto áureo João 10:11, eu sou de Jesus, o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A verdade prática, A verdade prática é que Deus se revela como pastor do povo de Israel. Assim como, glória a Deus, Jesus Cristo, ele se revela como pastor da igreja. A gente vai ver isso. E isso também não foge, essa profecia também não foge da escolha de homens para serem pastores, Glória a Deus, também não foge. E Deus dá uma promessa. Qual promessa? Olha, eu dou bons pastores e aos maus eu castigo. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia e eu convido você, glória a Deus, a juntos meditarmos em Ezequiel 34, do versículo 1 ao 12. Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes.
e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem que as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-eis de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Que leitura linda, não é? A lição que nós vamos estudar é uma mensagem do profeta Ezequiel ao povo de Israel. O povo que estava em cativo, no exílio, glória a Deus. E ele fala justamente sobre a figura do rebanho, que era Israel, com o pastor, que simbolizava, a liderança daquela época, na antiguidade. O Novo Testamento, essa figura de pastor, glória a Deus, com ovelha, faz sentido à igreja, faz menção à igreja. E existem 4 pontos em Ezequiel 34. 4 pontos. O primeiro, a figura do pastor. Segundo, os pastores infiéis, Terceiro, o julgamento entre as próprias ovelhas. E o Messias como o pastor de Deus. É isso que a gente vai ver em Ezequiel, esses 4 pontos sobre a figura do pastor. Glória a Deus. Mas no primeiro ponto a gente vai ver um pouquinho sobre o rebanho. Por quê? Às vezes surge essa pergunta. Por que nós, crentes, somos comparados com ovelhas? Glória a Deus. Só porque o líder recebeu o nome de pastor? Não. A gente vai ver que existem características muito semelhantes do animal para os servos de Deus. Primeiro, vamos identificar bem direitinho a ovelha no seu sentido literal, como ela é, para a gente compreender por que essa metáfora, em relação aos servos do Senhor. E aí a gente vai entender por que é que nós somos tratados como ovelhas. E Israel também foi tratado como ovelha, e os líderes foram tratados como pastores, e hoje o líder das igrejas são tratados como pastores. A ovelha no sentido literal, glória a Deus, é a fêmea do carneiro, É a fêmea do carneiro. A junção do carneiro com a ovelha sai o cordeiro. Só que ele recebe esse nome de cordeiro até ele completar 1 ano, A ovelha, ela é símbolo de sacrifício e redenção. E
ela ilustra o relacionamento, como a gente já falou, entre Deus e o seu povo. A gente pode lembrar muito bem de Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não quer dizer que Deus é meu pastor, está dizendo que nada vai me faltar, então não vai faltar dinheiro, não vai faltar viagem, não vai faltar comida, não vai faltar... Não é isso que está se relacionando. Deus é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque tudo que eu necessitar, Deus, ele com certeza providenciará. Então, tudo que o povo de Deus necessita, o bom pastor Jesus Cristo, ele providencia. Continuando sobre a natureza das ovelhas. As ovelhas, elas são animais indefesos e medrosos. Olha, está explicado por quê, né? A gente às vezes tem medo de tantas coisas, de alguns animais, né? As ovelhas, elas se assustam facilmente. Se assustam com qualquer coisa. E, por se assustarem facilmente, elas se dispersam rapidamente. Olha o perigo. Olha o perigo de trazer algo que venha contaminar a igreja, não é? Dispersa rapidamente. Uma ovelha virada de costas, isso é uma curiosidade. Uma ovelha virada de costas, se ela virar de costas e ficar assim, ela não consegue mais voltar ao normal. Ela por si só não se levanta, né? E se ela não for, né, cuidada, desvirada, ela pode morrer, ou então ela se torna uma presa fácil para os predadores, não tem como fugir. Eu venho lembrar de muitos crentes, né? É uma posição de relaxamento, de dormir, né? Então, quando o crente está relaxado, quando ele está com um sono espiritual, né? Sem estar na ativa, glória a Deus, ele é uma presa fácil para o inimigo. Infelizmente, poucos compreendem isso. E com certeza ele pode morrer. Você vê, irmão, quando o crente começa a se afastar, quando o crente começa, vai um culto, outro não, depois ele passa aí um culto, 2 não, depois ele passa aí um domingo, outro domingo, depois ele passa aí um domingo sim, outro não, depois ele passa aí uma vez por mês e depois... Você vê o crente agindo assim, ele está virado assim, ó, como uma ovelha, ó, sem poder se desvirar. Ele está no comodismo. Aí certamente, se não for desvirado, vai morrer, né? E existem muitos desses dentro das igrejas, acomodados, desapercebidos, ociosos, não é ansioso. Estou dizendo ociosos, sinônimo de desocupação. Muitos estão assim, né? E é presa fácil para o inimigo. As ovelhas, elas não cuidam de si mesmas. Interessante, não é? É por isso a necessidade de ter um pastor, um líder. Glória a Deus, um líder que oriente, um líder que cuide, um líder que proteja, um líder que ame, né? O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, e que são muitos. Então a ovelha ela precisa de cuidado por causa dos predadores. E esse cuidado está sobre as costas da liderança, do pastor. E também elas precisam, né, estarem sempre, elas sempre requerem a atenção do líder, do pastor, porque também existe a presença de insetos e parasitas, coisas bem pequenininhas que matam a ovelha. E por muitas coisas pequenas, muitos têm caído da graça. Glória a Jesus. O rebanho,
O povo de Israel e a igreja são identificados como o rebanho. Glória a Deus. Como um rebanho. Números 27, 17, Moisés diz assim para Deus: que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. 1 Pedro 5,2, Pedro também compara a igreja com um rebanho de ovelhas e o líder como um pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Eu não estou na frente, um pastor não está na frente de uma obra, né? Glória a Deus. Não é porque ele vai ganhar dinheiro, não é por força, porque ele está sendo obrigado, não. Um pastor deve estar à frente de uma obra. Glória a Deus. Por prazer. Prazer no chamado. Também isso é muito importante. Porque nem todos foram escolhidos por Deus para serem pastores, para serem lideranças. Glória a Deus. Não é fazendo um curso ali, naquela teologia ali, pertinho ali, que você se torna um pastor, que alguém se torna um pastor. Não. Glória a Deus. Tem que ter vocação, tem que ser vocacionado, tem que ser chamado, elegido por Deus para esta missão. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante frisar, porque hoje todo mundo quer ser pastor. A palavra pastor de Israel no contexto de Ezequiel e no de Jeremias 23, de 1 ao 5, se refere aos governantes. Preste atenção, antigamente o sistema político de Israel era teocrático, ou seja, o líder, ele tanto cuidava das coisas políticas, como ele cuidava das coisas espirituais, religiosas. A gente pode lembrar do juiz Samuel, né? O último juiz. E ele tomava conta de quê? Tanto das coisas políticas, sociais do povo, como ele também levava o povo à presença de Deus. E trazia Deus à presença do povo. Então, no Antigo Testamento era assim. Glória a Deus. Mas no Novo Testamento, não. Na atualidade, existem homens que muitas das vezes não são servos de Deus e que Deus escolhe para que esteja ali no poder. Mas, irmã, Deus escolheu um homem ímpio. Romanos 13. Não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Nabucodonosor tomou conta do mundo naquela época como um líder mundial. E ele era um ímpio. Mas Deus escolheu ele. Glória a Deus. Aí a gente pode dizer alguma coisa, os cacos podem dizer alguma coisa ao oleiro, porque tu fazes assim. Ele tem domínio, ele tem poder, ele faz como quer. Porque os desígnios de Deus são tão tremendos, são tão sobrenaturais, que nós, seres humanos, somos incapazes de compreendermos o agir de Deus, né? Glória a Deus, o trabalhar de Deus. Mas, infelizmente hoje, muitos líderes estão se deixando levar pela política, estão deixando o papel mais importante que Deus levantou, o lado espiritual, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus chamou os pastores para estarem à frente da obra, cuidando da igreja. A igreja na política, ela deve ser imparcial. A igreja não deve tomar parte em política. Ela cumpre papel de cidadão. Glória a Jesus, o dever que ela tem, né? E o direito que ela tem como cidadão de escolher seus representantes. Glória a Deus. Mas se envolver, jamais. A igreja, quando se envolve, a igreja passa a idolatrar. Como?
ela passa a confiar no homem e deixa de confiar em Deus. Glória a Jesus, aquele que tem todo o poder e todo o domínio. E usa quem quer, qualquer um. Glória a Jesus, para fazer o que ele quer. Glória a Jesus, porque ele não tem conselheiro, ele não tem nenhum dominante, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele é único. E ele diz assim, operando Deus, quem impedirá? Glória a Jesus. É quem vai impedir? A figura de fulano A, a figura de fulano B? Jamais. Então, os líderes de hoje, Deus chamou pastores para cuidarem de ovelhas. Glória a Jesus. E olha que o trabalho é tão grande, glória a Jesus, que falta tempo de fazer o que Deus mandou. Glória a Jesus. Imagina fazer o que Deus não mandou. Sobre os pastores infiéis. Muito bem. Glória a Jesus. Esse é o ponto, né, culminante desse Ezequiel 34. Né? Os pastores que Deus tinha levantado, os líderes daquela época Deus tinha levantado para apacentar o povo de Israel, agora estavam apacentando a si mesmo. Gananciosos, né? Não estavam preocupados nem um pouco com o povo, só pensando em si mesmo. Então é isso que Ezequiel ele veio falar, glória a Jesus, mostrar que a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Moisés e Davi foram figuras exemplares desta missão, né? Moisés cuidou do povo com carinho, com amor, com dedicação. Davi também fez a mesma coisa. Davi chegou ao ponto de matar o Urso-leão para proteger o povo de Deus. Que coisa linda, não é? Então são grandes exemplos de líderes, Moisés e Davi. Mas o que é que os governantes faziam? Versículo 2 e 3 de Ezequiel 34 diz, cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores, o versículo 2 diz, que se apacentam a si mesmo. Então era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas da época. Glória a Jesus. O profeta mostra 3 práticas deploráveis desses líderes. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Ou seja, era uma atitude de exploração. Os líderes exploravam o povo para se beneficiar. Então era uma atitude de exploração e de abuso, glória a Deus, de sua autoridade. Eu sou autoridade, então eu faço o que eu quero, eu mando e desmando do jeito que eu quero para o meu bel prazer. E as ovelhas perdidas? Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá. Mas essa mensagem também, né, diz respeito a todos os filhos de Israel, e até mesmo aos dispersos que estavam na Síria. Glória a Deus. E o sobre o bom pastor? Aí Deus faz a promessa. Deus diz a promessa. Né? Ezequiel 34. Eu mesmo apacentarei o meu povo. Trarei os que estão dispersos. A magra alimentarei, cuidarei delas. Né? E esta é a figura sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca como pastor do rebanho, né? Que a gente viu no Salmo 23. E o discurso de Jesus como bom pastor também, a gente pode analisar isso em João 10, do 7 ao 18 de Jesus. Eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eles não visitaram as ovelhas, os maus pastores, no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores e castigá-los. Deus promete buscar as ovelhas dispersas, né? Glória a Jesus, no versículo 12 a gente vê isso. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos dos maus pastores. E ele diz, e vos darei pastores segundo o meu coração,
que vos apacenta em consciência e com inteligência. Essa promessa diz respeito ao Messias, mas também essa promessa estava olhando para os futuros líderes das igrejas. Deus dizia: vou eu levantar uma instituição, a igreja. Colocarei pastores que cuidarão do meu rebanho, do meu povo. Coisa linda, Deus olhar para nós no futuro tão distante aos nossos olhos, não é? Não aos olhos de Deus, porque Deus não se submete ao tempo humano. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. E Pedro diz, 5,4, 1 Pedro 5,4, ele diz: ele é, oh, glória a Deus, ele é o grande pastor das ovelhas. Pedro tem essa autoridade, cheio do Espírito Santo para dizer: ele é o grande pastor. Mas eu sou um grande pastor, mas eu sou isso, eu prego isso, eu faço isso, minha igreja tem 10 mil membros. Aí Deus diz: eu sou o grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 5,4. Assim como Deus vai trazer de volta todas as nações dos judeus, né, para o seu lugar, a terra certa, glória a Jesus, a terra que ele tinha prometido, glória a Deus. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele nos chamou. Estávamos dispersos deste mundo. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Lucas 15, a ovelha perdida. Estávamos dispersos, ovelhas perdidas. O Senhor foi lá, como um bom pastor, nos tomou nos braços e nos trouxe para o seu redil, e pela infinita graça e misericórdia, aqui estamos fazendo parte, né, do rebanho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Rei da Glória. Aleluia. E o pastor cristão, glória a Jesus, é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. É? Ele não está só disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, mas ele, como Jesus, ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas. E dar a vida significa renúncia. Ele renuncia muita coisa da vida dele para tomar conta da obra das ovelhas do rebanho do Senhor. É lindo, irmão, essa figura de linguagem é linda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é como Jesus. Ele está pronto a fazer a obra do Senhor, a morrer fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eita, Deus grande. E existe alguém que considera alguns pastores faltosos, né? Julgam, condenam, apontam. Esquece que são homens falhos, mas não veem as virtudes, as falhas, o desvio de Jesus, que a Bíblia nos afirma, e nós sabemos com 1 mais 1 é 2, que Jesus é sem falha, sem perfeito, exemplo, padrão, modelo. Apontaram, traíram, injuriaram. Glória a Deus. Imagina, de seres humanos pequenos que somos, né? Glória a Jesus. Eita, Jesus lindo. Então, observai, pois, diz o Senhor Jesus, assim como ele tem os pastores, os bons pastores, existem os maus líderes que estão se multiplicando cada dia mais. Os maus líderes. Aí a gente tem que lembrar de Mateus 23, quando o Senhor Jesus disse para aquele povo: olha, está vendo os líderes de Israel sentados na cadeira de Moisés? Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Infelizmente, é isso que nós temos visto, muitas das vezes. Fazer tudo o que eles falam, que eles pregam, bonito, mas a vida é uma vida deplorável, né? Condenável. Então, que a gente possa fazer, isso é sobre os maus pastores, tudo que eles sabem, menos tudo que eles fazem. Conclusão, glória a Deus, somos como ser humano comparados às ovelhas, né? Porque temos muitos aspectos com elas. Glória a Jesus. O Senhor Jesus é o nosso pastor supremo, é o grande pastor das ovelhas, e ele constituiu líderes como pastores para cuidar da igreja, do corpo de Cristo. Aleluias.
Sabemos também que o nosso relacionamento entre irmãos deve ser relacionamento, né, de amor, de compreensão, de ajuda mútua. Como ovelhas do Senhor, que vivemos num rebanho, precisamos estar unidos, unânimes. Louvado seja Deus, ajudando umas às outras, né, uns aos outros, para que assim o Senhor, que está no nosso meio, possa cada dia nos agraciar com a sua graça, com os seus dons, com o seu poder, com a sua preciosa presença. Amém? Pai do Senhor, para os irmãos, fique com essa escola dominical e que esta palavra possa servir, né, de alimento para as nossas vidas. E até a próxima escola dominical, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola dominical, Senhor. Aplica, Deus, essas palavras nos nossos corações, para que possamos viver segundo a tua vontade e o teu querer. Deus, nos ajude, Jesus. Visita as igrejas, Jesus. Visita os rebanhos, o rebanho. Visita as ovelhas, meu Deus. Cuida, Senhor. Vai libertando dos maus obreiros, dos maus pastores. Deus, que seja revelado aqueles que estão fazendo coisas, ó Deus, imorais, Senhor. Ó Jesus querido. E levanta, Senhor, homens dignos, Senhor, tementes a Ti, Senhor, amantes pela Tua obra, Jesus. Ser com cada um para a glória do Teu nome, assim que eu te oro e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, em nome de Jesus.